Conceitualização. Etimologicamente, eutanásia significa eu mais thanatos, a boa morte ou sem dor. Eutanásia é a prática pela qual se abrevia a vida de um enfermo incurável de maneira controlada e assistida por um especialista. Destaca Evandro de Menezes em seu livro Direito de Matar que o termo eutanásia foi usado pela primeira vez por Frank Bacon no século XVII em sua obra intitulada Historia Viat et Mores. Há como acontecer de duas formas. A ativa, quando conta com traçado de ações que tem por objetivo pôr término à vida, na medida em que é planeada e negociada entre o doente e o profissional, e a passiva, quando não provoca deliberadamente a morte. São cessadas todas e quaisquer ações que tenham por fim prolongar a vida, ainda que isso seja possível tecnicamente. Evolução histórica. A eutanásia é uma prática exercida ao longo de diversas civilizações. A primeira conhecida na história foi a do rei Saul, do Egito, que após gravemente ferido na guerra, implorou por sua própria morte. Em Esparta, aproximadamente no século IX a.C., somente as crianças robustas viviam e aos 7 anos de idade eram encaminhadas para o treinamento militar. No ano 46 a.C., em Roma, César, ao colocar seu polegar para baixo, autorizava a eutanásia ao gladiador ferido. Nos anos de 1300 a 1600, época do Renascimento, Francis Bacon foi o primeiro a mencionar o dever do médico, a qual era prolongar a vida e curar o doente. Na Segunda Guerra Mundial, o paciente começou a ser visto como um sujeito e o médico começou a ter a função de cuidar. Em 1973, com as diversas alterações na medicina, surge a Carta dos Direitos dos Enfermos, que trouxe a autonomia e direito dos doentes através do consentimento. Nasceu-se assim a Era dos Direitos Humanos, que atua até os dias atuais. A eutanásia em outros países pelo mundo. Nos países europeus, a eutanásia não é considerada crime. Por exemplo, na Holanda, Bélgica e Luxemburgo, a morte assistida foi despenalizada com modelos diferentes. A Holanda e a Bélgica foram os primeiros países europeus a despenalizar a eutanásia em 2012. Fora da Europa, a eutanásia é permitida em alguns países da América e da Oceania, com exceção da Espanha, Austrália e Nova Zelândia, onde começou um processo legislativo para legalizar a morte assistida. Na Nova Zelândia, está prevista uma análise ainda esse ano. Na Austrália, a eutanásia passou a ser permitida no estado de Victoria em 2019. Uma das condições é o doente estar numa situação médica sem saída, em sofrimento físico e/ou psíquico constante, insuportável e sofrer de uma doença incurável. A Colômbia é a única nação da América Latina com procedimento para a prática da eutanásia, a qual foi legalizada há mais de 20 anos. Meios de implementar. Eutanásia, distanásia e ortotanásia estão todas ligadas, de modo que duas têm meio com a morte e a outra prolonga a vida. O que se diferencia é o modo que cada uma delas é posto na medicina. Ortotanásia é a morte natural ou a morte a seu tempo. Evita-se a interferência da ciência, permitindo que ao paciente uma morte digna, sem sofrimento, deixando a evolução e percurso da doença. Distanásia é a obstinação terapêutica. Devem ser utilizadas todas as possibilidades para prolongar a vida de um ser humano, ainda que a cura não seja uma possibilidade e o sofrimento se torne demasiadamente penoso. Cuidados paliativos é uma abordagem ou tratamento que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida. Prós e contras. Os argumentos contrários à prática da eutanásia consistem em três principais. O juramento hipocrático, sendo que neste, a ética médica exerce a função de manter o paciente vivo. Na Constituição Federal, o direito à vida faz-se inviolável e especificado no Código Penal, comportando-se como homicídio, homicídio voluntário ou ao auxílio ao suicídio, não importando a decisão do paciente. E a contestação religiosa, que condiz com a escolha de um criador, não podendo haver a interferência da intrepidez humana. Argumentos a favor a respeito da eutanásia, as pessoas que apoiam a prática acreditam que todos devemos ter o direito a uma morte digna, desde que essas pessoas estejam em estado terminal ou sem qualidade de vida. A eutanásia não defende nem apoia a morte em si, apenas cogita a ideia de se ter uma morte mais tranquila e menos dolorosa. Se considerar que todos nós, indivíduos, temos consciência para decidir por nós mesmos, neste caso, podemos optar por realizar ou não a eutanásia, se essa sim for legalizada.
Na medicina, a eutanásia é vista como um ato de proporcionar a morte sem sofrimento a um paciente com doença incurável. Já no meio do jurídico, é visto como o ato de matar ou morrer por tal razão.